Boa tarde a todos vocês que mais uma vez nos dá o privilégio de ter a sua presença conosco aqui em mais um Vitrine Social e Saúde. O nosso programa hoje tem a honra de receber a nossa querida Giovana Caroline. Ela é formada em pedagogia, ela é especialista em neuropsicopedagogia e na educação especial. Atua na área da pedagogia inclusiva, atendendo crianças e jovens com dificuldades de aprendizagem, transtornos ou síndromes. Nas nossas vidas é difícil nos avaliarmos, né? Quanto mais avaliar as outras pessoas, aquelas pessoas às quais nós mais amamos, e nós temos dificuldade de, às vezes, em pequenos sinais, perceber que isso pode ser um transtorno, uma síndrome ou uma simples dificuldade. Hoje, com a evolução da ciência, nós temos pessoas capacitadas na no intuito de nos ajudar, né, nas atividades do desenvolvimento do ser humano. Para isso, hoje nós trouxemos a Giovana. Pode se apresentar, Giovana, para o nosso público? E nós, desde já, agradecemos a sua presença aqui. Boa tarde a todos. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando de um assunto tão importante e tão necessário. É divulgar esse trabalho, divulgar as dificuldades, os transtornos, o que é, o que não é, é muito importante. Porque se a gente pensa, se eu fizer a diferença na vida de uma criança, de um jovem, de uma família, a gente já está satisfeito, né? Eu atuo nessa área tem pouco tempo, desde 2019. Trabalho com crianças e jovens com transtornos, dificuldades, síndromes, dentro da área da pedagogia, dentro da área da educação mesmo. Que pode ser tanto na parte de leitura, habilidades matemáticas, motricidade, funções executivas, é toda uma gama que dá para a gente embarcar dentro disso. É um grande prazer te ter aqui, Giovana, e acho esse assunto essencial, porque a gente vê muitas crianças desde a tenra infância, desde o início, já engolindo algumas letras, trocando uma pela outra, engolindo palavras e começam as dificuldades ali. Então é um assunto que vai ajudar muito. Igual você falou, a gente consegue ajudar uma criança, uma família, o nosso objetivo aqui já está mais do que cumprido. Uhum. E nesse sentido, Giovana, para os pais, né? Muitas vezes, igual nós estávamos conversando, como o pai vai entender que o filho tem dificuldade de aprendizagem ou ele tem transtorno? Tem como fazer uma diferença entre a dificuldade e o transtorno de aprendizagem? Para a família fica um pouquinho mais complexo. A criança que vai desenvolver um transtorno de aprendizagem, ela já começa a dar uns sinais desde a infância. Então, é uma dificuldade na fala, é uma dificuldade motora, demora a começar a falar, aquela criança começa a falar com 3, 4 anos, que tem dificuldade motora, que cai muito, que não joga uma bola assim, sabe quando você joga a bola da criança e acerta assim ou passa e ela não consegue pegar. Mas para diferenciar a dificuldade do transtorno, aí precisa de uma avaliação com algum profissional. Porque a dificuldade, ela geralmente é uma coisa que pode ser com o método do professor, que não deu certo. Pode ser porque ela está passando por alguma situação de ansiedade, às vezes uma separação dos pais, às vezes um problema financeiro em casa, que sobrecarrega a criança e ela tem Mudança essa de escola, mudança de mudança de cidade, né? isso, tudo isso influencia. Então a dificuldade geralmente a gente observa que ela vem depois de algum fato que foi chocante para a criança, e não necessariamente um fato negativo. Às vezes nasceu um irmãozinho. Aí a criança já pode começar a ter dificuldade. O transtorno, ele não tem nada a ver com fatos externos. Ele pode piorar se acontecer alguma coisa. Mas ele já vem desde antes. Geralmente a gente percebe no primeiro, segundo ano do ensino fundamental. E ele tem a ver com questão neurológica. Então, é um atraso neurológico que a pessoa tem voltado para a aprendizagem. A dificuldade não tem nada de neurológico, é comportamental, social, cultural. E o transtorno, ele vem de ordem neurológica. A dificuldade pode estar relacionada com a forma de tratamento que a criança tem em casa, ou seja, se a criança mimada demais, inibida demais, não é exigida que ela se desenvolva e ela
e pegar aquele caminho mais simples de simplesmente tentar resolver com um A, abreviar as coisas e não desenvolver? Tem a ver. Tem até uma frase da Leonor Guerra, se eu não me engano, que fala que cérebros excelentes em ambientes desfavoráveis tendem a ter dificuldade, tende a gerar problemas. Porque pensa, uma criança que tem, assim, não tem nenhuma dificuldade, muito pelo contrário, tem facilidade em aprender, em entender, em se desenvolver, e ela está num ambiente que aquilo não é exigido dela. Que ela pode fazer as coisas do jeito que ela quer, a hora que ela quer, do jeitinho dela, né? Então, ela acaba que não se desenvolve e isso pode sim gerar um atraso. Tem crianças que apresentam dificuldades de aprendizagem que muitas vezes, assim, é uma criança com inteligência até acima da média, só que aquilo não foi exigido, né, durante a vida ou durante a atividade escolar. E eu percebo muito em criança que tem facilidade de aprendizagem. Lá no início, eu já falo para as famílias, não deixa de exigir muito. Falo para os professores, não deixa de exigir. Porque se a gente acostumar ele no, mas eu sei, mas eu consigo, não vou esforçar, quando chegar um momento que ele precisar se esforçar, ele não vai saber ou ele não vai querer. Porque a vida inteira eu não precisei tentar, não precisei dar o melhor de mim, por que eu vou fazer isso agora? Na vida inteira nunca teve dificuldade, né? E quando começa a ter, tá estranha, né? E isso pode ser por causa de fatores assim, os pais são indisciplinados, a escola não tem o conteúdo que exige da criança um esforço maior. Por que eu tô te perguntando isso? Muitas vezes a gente nota, né, diferenças dentro das escolas. Na escola particular, cada semestre o aluno tem que cumprir uma apostila. Nas escolas municipais, estaduais, eles quase nem terminam uma apostila por ano. E aí fica a nossa indagação. Não tem como não comparar os estudos, né? Além da pessoa ter a dificuldade de aprendizado, ainda tem a dificuldade da informação chegar até ele como chega em outras crianças. Sim, isso faz muita diferença. A questão da família, no início, a gente precisa ensinar as crianças como que elas vão estudar. Então, a gente tem que lembrar, fulaninho, agora é hora de fazer tarefa, vamos fazer, qual que é a sua dificuldade. No começo, geralmente, a gente acompanha, os pais acompanham, né, a vida escolar até que a criança consiga fazer isso por si só. Então, se é uma família que não ensina para a criança que ela tem que ter responsabilidade com as tarefas, com os trabalhos, que ela precisa estudar para uma prova, isso pode gerar uma dificuldade lá na frente. Porque o nosso método escolar brasileiro, ele é como se fosse uma escadinha. Então, vai degrau por degrau. E aí, se a criança não aprender o necessário de cada etapa, é como se ela saltasse. E fica aquilo tudo faltando. Aí cria a defasagem escolar, que é aquela bagagem que está lá atrás que ele não aprendeu. E com relação ao método da escola, pode gerar também uma dificuldade, porque, por exemplo, vamos supor uma criança está na escola pública, é considerada uma criança, sim, inteligente, tira notas boas, faz tudo certinho, o nerd da escola. Aí a gente coloca ele numa escola particular que exige muito, sim, muito mesmo. Lá ele vai ter dificuldade de aprendizagem, coisa que ele não tinha na escola pública. Aí vem o caso, mas ele sempre foi tão bom, o que aconteceu? Como que é? Mas é o método da escola que mudou completamente. Mudaram os amigos, então às vezes eram os coleguinhas que fazia trabalho, agora os colegas são outros, que a criança não tem intimidade. O método é diferente, coisa que os meninos da particular sabem, ele ainda não sabia. Então a mudança de escola, de passar para uma pública para uma particular, pode gerar essa dificuldade, sim. Aí chega na hora, uma coisa que eu percebo muito, aí tá na hora do vestibular, 3º ano. Acaba que não fica uma competição justa, porque alguns aprenderam muito mais, tiveram muito mais oportunidade de aprender, se desenvolver, tiveram escolas boas, cursinhos, e outros não tiveram essa oportunidade, né? E aí pode gerar, assim, até lá no ensino médio, na faculdade, pela falta que ficou lá atrás. Isso pode acontecer. Dificuldade de aprendizagem é uma coisa que tá todo mundo propício a passar, porque quem nunca teve dificuldade, assim, com uma matéria de matemática, com um conteúdo de história, todo mundo já teve, né? Com alguma coisa que nunca nem viu, né? Igual eu te falei, eu entrei na faculdade, nunca tinha visto biologia e fui entrar na matéria de fisiologia, eu não conseguia, eu aprendi lá, eu não tinha uma bagagem, igual você falou, né? Fica aquela bagagem faltando
E é muito complicado você correr atrás do prejuízo, Sim, né? aí gera dificuldade. Aí para correr atrás, aí tem que envolver todo mundo, porque se a gente fala num contexto de criança, porque o adulto a gente sabe o que a gente precisa fazer, ou pelo menos tem uma noção. A criança vai precisar da intervenção do adulto, então vai precisar que a família olhe, perceba o que ele não sabe, ou que envie para algum profissional que consiga fazer essa parte, para que ele acompanhe. Porque se a dificuldade não for olhada naquele momento, aquilo pode gerar outras questões internas na criança. Então, a criança pode, às vezes, até ter um transtorno de ansiedade, porque toda vez que eu vou para a escola, eu não aprendo, eu não consigo, aí eu fico com vergonha de interagir com os meus amigos. Então, toda vez que eu vou para a escola, eu vou ficar ansioso, eu vou ficar com medo. E olha a bola de neve que isso não vira, né? A cabeça da criança vira uma confusão, né? Aham. E, assim, no seu trabalho, quando chega uma criança lá, os pais, geralmente, a gente leva a criança imaginando que ele está com uma dificuldade e você detecta que ele está que realmente ele tem um transtorno de aprendizado. Como que você passa isso para os pais e como você trabalha essas duas dificuldades separadamente? Quando a gente vai falar com a família, a gente tem que ter uma delicadeza muito grande, porque geralmente chega a família muito sensibilizada, sempre muito chateada, sempre se culpando pela dificuldade do filho. A gente percebe muito em família de criança que tem síndrome, transtorno, sempre chega se sentindo culpada. E não é culpa da família, né? Não tem como a gente escolher nada disso. E depois das avaliações, né, que a gente percebe que é um transtorno de aprendizagem, a gente explica tudo direitinho para a família. Porque ela compreendendo bem o que é, por que a criança tem, por que o irmão não tem, e o fulaninho é assim, se o ciclaninho não era, né? Então a gente tem que ter muita delicadeza de mostrar, de passar, de explicar o porquê. Eu monto até um PowerPoint mostrando, explicando tudo bem didático para a família compreender. E aí a gente entra com as intervenções, que se for, por exemplo, uma dificuldade de leitura. A dificuldade de leitura atrapalha na matemática, na história, na geografia, atrapalha em tudo. Então, Bem, a interpretação de texto, né? Como é que vai passar por isso, né? E a gente percebe exatamente onde está aquela dificuldade de leitura, porque a dificuldade de leitura, ela, por exemplo, é muito ampla. Pode ser uma falha no momento de escutar as palavras, por isso que não aprendeu, de articular, visual, então tem vários fatores. A gente percebe onde que por exemplo, uma questão auditiva, de processamento auditivo. Aí a gente trabalha exatamente em cima daquilo. E deixando bem claro para a família qual que é a dificuldade percebida, o que vai ser feito, o que melhorou, o que precisa melhorar. Tem que ser sempre muito aberto, né? Porque quando a gente entende melhor o que está acontecendo, a gente fica mais tranquilo, né? Isso mesmo. É verdade. É muito importante também a percepção do professor em sala de aula. Eu vejo, por exemplo, um exemplo que nós tivemos. O Rodolfo, ele ia para a escola, assistia uma aula, aprendia a matéria. O professor ia repassar a matéria com os outros colegas que não aprenderam. Ele ficava desmotivado e não queria ir na aula porque o professor ia falar do mesmo assunto, da mesma coisa, e ele já sabia aquilo, ele já tinha pegado. A professora dele lá no Nossa Senhora das Dores foi de extrema inteligência, porque chamou ele e falou assim, você vai ser meu monitor. E agora você vai ensinar seus coleguinhas. Então ele se motivou a voltar a estar indo nas aulas para passar para os colegas, para ensinar. Então ela deu uma volta nisso, senão ele ia ficar desmotivado com a aula e não ia querer ir. Então acho que a percepção do professor em cima daquele que tem mais dificuldade, tanto para ajudar aquele que tem mais dificuldade para se superar ou até para encaminhar para um tratamento, como para aquele que tem um pouquinho mais de facilidade, que vai ficar obsoleto na sala e vai acabar desmotivando e entrando num quadro, talvez, de dificuldades futuras. Como que isso acontece? O professor, ele é um dos profissionais que precisa mais ter jogo de cintura, assim, na vida. Com certeza. Porque cada turma é diferente da outra, cada aluno é diferente do outro, e a gente realmente olha muito pro aluno que tem dificuldade. Mas e aquele que tem facilidade? Que não vai querer ir pra aula, né? Que vai querer bagunçar, que vai querer fazer outras coisas, que vai querer bater papo. Então, precisa ter esse olhar e essa delicadeza para todos os alunos. O professor, sim, precisa ter isso. Isso é uma coisa que varia de pessoa para pessoa. Tem pessoa que é mais maleável, tem mais jogo de cintura, e tem pessoa que é mais rígida. Eu planejei isso
e é isso que eu vou fazer com os alunos, é essa matéria que eu vou dar, e não. A gente tem que ter um planejamento totalmente aberto, porque chega lá você vai precisar abordar de um jeito completamente diferente. E usar o aluno que sabe mais como monitor é uma coisa assim que eu indico 100%, porque gera uma motivação e quando a gente ensina, a gente aprende até melhor do que quando a gente está só recebendo. Então eu vou precisar entender aquilo muito, porque eu vou precisar ensinar o outro, eu vou gerar essa motivação. E para o aluno que não sabe, que vai receber essa mentoria, né, que vai ser ajudado, também facilita, porque às vezes o jeito que a professora está falando, ele não entende, mas o jeito que o colega ensinar, ele vai entender bem melhor. Tem até uma teoria de Vygotsky sobre isso, que é a de zona proximal do desenvolvimento, que a gente precisa estar sempre um passo à frente da criança, porque se a gente estiver mais lá na frente, ele não vai entender nada. Se a gente ficar aqui onde ele já sabe, ele não vai querer, ele não vai se interessar. Então, é sempre um passo à frente. E, às vezes, quem está um passo à frente de uma criança com dificuldade é outro aluno que não tem dificuldade. Né? Então, o professor precisa ter esse jogo de cintura, e até essa segurança de colocar um aluno. Porque o que tem de professor que fica inseguro quando o aluno sabe mais de uma matéria, isso acontece demais. A gente tem que ter a segurança de pensar assim. Eu estou trabalhando com uma turma de 6º ano. Vou falar sobre, sei lá, meios de transportes. E aí tem um aluno que sabe muito sobre caminhão, muito sobre carro, muito. Eu levar esse aluno para ele ensinar também, porque além de ensinar os colegas, ele vai me ensinar coisas que eu não sei, porque o professor ele não sabe tudo, né? E não tem como a gente saber tudo. Então é saber usar esses alunos dentro da nossa sala de aula a nosso favor. Tanto os que têm facilidade como os que têm dificuldade também podem ajudar. Porque às vezes a gente pega um aluno que tem dificuldade em tudo. Ah, mas ele é bom em matemática. Então, eu vou falar para ele, fulaninho, vamos ajudar um outro colega, ciclano, a aprender a fazer essa conta que você já sabe? Aí você pensa, mas para que eu vou colocar um menino com dificuldade? Para gerar autoestima. Para saber que ele é capaz, sim, que ele entende das coisas, que se ele esforçar um pouco, ele consegue até ensinar. Então, ele vai ficar todo orgulhoso, pensando, nossa, eu vou ensinar meu amigo, né? Eu sempre fui ensinado, eu sempre fui colocado nesse papel de passivo, né, de estar sempre recebendo conhecimento, agora eu vou ensinar. Isso para criança é muito bom. É muito estimulante, né? Demais. E você vendo hoje as crianças, né? Você me contou que antes você fazia atendimento a domicílio, que agora você está no espaço físico e que as crianças chegam até você. Com essa transformação dos estudos que a gente teve por causa da pandemia, você acha que os estudos EAD trouxe uma real, assim, explodiu essa dificuldade de aprendizagem para os alunos, porque além dos alunos, teve a dificuldade dos professores de passar o conteúdo para os alunos? Deu um boom de dificuldade mesmo, porque aí também tem a dificuldade da rotina da família, porque agora a escola entrou dentro da casa da família, né? E gerou mesmo muita dificuldade e também foi uma forma da gente perceber a criança que tinha transtorno, porque às vezes não era percebido, era passado batido, às vezes era um transtorno que ele se manifestava de uma forma muito leve, e agora com a questão da pandemia, de ser muito diferente, aquilo explodiu e as crianças que têm transtorno agora que está começando a descobrir. Mas aí, em contrapartida, muitas crianças que não tinham dificuldade, agora passaram a ter. Mas aí a gente tem uma outra perspectiva, que é das crianças que tiveram facilidade. A gente não imaginava isso, mas, por exemplo, uma criança com autismo, que ela, assim, tudo influencia. Então, se um amigo virou pro lado, ele tá vendo. Se passou alguém na porta, ele viu também, porque o autismo, ele tem aquela questão sensorial de perceber tudo. Ele não consegue filtrar, igual a gente tá aqui com o barulho do ar-condicionado. A gente não tá prestando atenção no barulho do ar-condicionado, a gente até esquece que ele tá ali. Pro autista, não, ele percebe o ar-condicionado, ele percebe o movimento que eu faço na mesa, ele percebe tudo. Então, na sala de aula, aquilo pra ele podia ser muito confuso. Um barulho, uma confusão. E aí, em casa, ele tá só com a tela, às vezes, assim, no ambiente do quarto dele, que não tem nada de diferente do que ele é acostumado, então ele consegue focar até melhor. E criança com dificuldade de atenção, com TDAH, né, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, tem crianças que também tiveram mais facilidade, porque não tem distrator. Então, a gente tem essas duas perspectivas, de criança que teve mais facilidade e criança que passou a ter dificuldade por conta disso. E os transtornos que estão sendo olhados com mais cuidado desde agora, né? Eu tenho os dois exemplos em casa. O de que o EAD para ele funcionou
Até quando voltou, ele foi, não, vou voltar às aulas e tudo. Ele foi 1, 2 semanas, ele falou, não, não, vou ficar em casa, não quero mais. E o outro que estava EAD, mas que realmente o rendimento escolar caiu e ele mesmo chegou à conclusão que ele tem que voltar para a escola. Nessa autoavaliação, né, de dentro da nossa casa, com 2 filhos apenas, e a gente vendo isso, a gente ter essa, assim, você tem que ser maleável com um, maleável com o outro, entender, né, que cada um tem um jeito de aprendizagem, né? E como é que os pais podem lidar com isso? Porque às vezes eu moro perto da escola deles, né? Fica fácil. Mas às vezes, para os pais, às vezes fica difícil que um pode ir para a aula e o outro não. Como que os pais podem gerenciar essa dificuldade deles aí? A primeira coisa que vocês fizeram certo é saber a opinião dos meninos sobre isso. O que eles pensam, o que eles sentem, qual que é a dificuldade. Porque tem muita família que anula a opinião, ainda mais quando é uma criança mais nova. Pensar, o que eu vou fazer sem perceber no que a criança tem mais facilidade, né? Que aí a gente tem que unir o que a criança tem facilidade, o que vai ser melhor para o aprendizado com a nossa rotina, que é muito corrida, com os nossos horários, com o que dá certo, o que não dá certo. Então, é uma forma, assim, que eu indicaria, se possível, observar a criança, ver a opinião da criança, ver com os professores o que eles sugerem. Mas se for um caso, assim, parecido com o seu, que um vai, mas o outro não. Ver a possibilidade de, às vezes, levar num período e o resto ficar no online. E se adequando à rotina e ver com a criança o que fica mais fácil. Porque a rotina familiar é realmente muito difícil. Aí depende muito de realidade para realidade, né? Tem família que não consegue levar porque o horário... Tem escola que o horário foi diminuído. E aí é o horário que a família sai do trabalho, não dá para levar, não dá para buscar. E fica toda essa questão, né? Que fica difícil de gerir. Aí vai depender muito de família para família, né? Tem que ter um olhar de carinho para esse momento, né? Que a gente percebe que todo mundo saiu... Uns saíram ganhando, outros saíram perdendo, Sim. né? Então nós vamos ter que aprender a trabalhar diante dessas dificuldades. Acompanhando o seu perfil no Instagram, eu vejo que você tem algumas motricidades que a gente fala, que é trabalhar com as crianças, né? Para os pais que não têm condições, né, de pagar pelo seu trabalho. Que forma que os pais podem ajudar essas crianças com dificuldade de aprendizagem? Eu estou falando a dificuldade, porque quem tem o transtorno realmente precisa ser acompanhado, né, de um especialista, né? Até indico os pais procurarem, né, na prefeitura, no seu estado. Essas pessoas realmente precisam de um acompanhamento específico de um especialista. Mas aquela criança que está somente com dificuldade de aprendizagem, o que os pais podem motivar ali com o que tem em casa ou coisas fáceis de ser adquirida para essas crianças passarem por esse momento de transição de dificuldade? Então, 2 coisas que eu indico no geral. Tempo. Tem que ter tempo para poder sentar com a criança e paciência. Tem que ter uma paciência, assim. Você dá uma respirada, aquela respirada funda, daí todo mundo pensa, professor tem paciência sempre. Não, às vezes a gente pensa, gente, meu Deus, a gente é ser humano também. Acabar, quero ir embora. A gente é ser humano também, a gente pensa, meu Deus, mas tentei assim. Mas a gente por dentro dá aquela respirada. E é o respirar mesmo, é parar, assim, olhar pro nada e respirar, dá respirada bem fundo para poder dar aquela oxigenada no cérebro, você se acalmar de verdade. Porque a gente tem que analisar todo o ambiente, né, Giovana? Porque às vezes em determinada matéria um método deu certo e no outro é diferente. Né? E tem momento que dá certo e tem momento que não. Tem momento que tem dia que a criança tá muito agitada. Aí você vai entrar com alguma coisa mais complexa, ela não vai prestar atenção. Ela pode até sentar, mas aí ela vai ficar aqui, mexendo na unha, ela vai lembrar de uma brincadeira, aí ela vai lembrar o que ela quer fazer mais tarde. Ela vai rir de uma piada. E uma piada que ela pensou ainda, né? Então, precisa de tempo e paciência. E perceber aonde que tá essa dificuldade. Porque pra gente saber o que a gente vai fazer, a gente precisa saber qual que é o problema.
Então, onde que está a dificuldade? Senta, olha os cadernos, repete alguns exercícios que tá lá de matemática, sem a criança ver, né? Você pega para ela não olhar a resposta, porque criança tem um olharzinho assim, ó, de achar o conteúdo que Pula o muro, o olhar pula o deles. muro. Então, olha, vê no que exatamente. Então, se for uma dificuldade, sei lá, na matemática, olha o que é na matemática que tá. Se tá no momento de equação, faz a equação com a criança. Ah, eu percebi dificuldade, que ela tem dificuldade em fazer a multiplicação naquela equação. Então, é na multiplicação que eu vou trabalhar. Ah, a criança está tendo dificuldade na multiplicação. Será que ela sabe a tabuada? Será que ela entende o conceito de multiplicação? O que é 2 vezes 3? Que vai ser 2 mais 2 mais 2. Então, você pega daquilo que ela tem e vai voltando para poder saber o que é. Descobrir o que é. Aí a gente tem uma plataforma maravilhosa chamada Google. Pesquisa forma de ensinar, como que eu vou ensinar isso para criança, exercício que dá para fazer e buscar. Por isso que eu falo, precisa de tempo e de paciência. Porque a gente que é professor, formado em licenciaturas, pedagogia, pra gente é tão natural bater o olho e perceber que a dificuldade é naquilo, pesquisar, pensar assim, o que eu vou fazer para trabalhar? Ah, isso. Eu já sei, eu já fiz isso antes, eu aprendi isso na minha faculdade. Agora, para uma pessoa completamente leiga, é um pouco mais complexo, então tem que ter tempo e paciência mesmo. Muitas vezes a dificuldade está na base, nesse caso. Uma base mal feita, principalmente primeira, quarta série mal feita, depois não existir nessa base, a criança vai ter dificuldade. Alguma coisa mais complexa, teve que buscar na base, não tem base. Sim. E para o pai, isso é extremamente difícil, porque muitas vezes ele está longe do contato ou teve longe muito tempo do contato com matérias de escola, porque até então estava tudo ali nas costas da escola, né? Sim. Agora não, a criança está em casa e ele tem que virar professor. E a questão da paciência, do respirar fundo que você falou, é muito interessante, porque muitas vezes a criança até está se esforçando, mas o pai está tão ansioso, tão nervoso, que tira totalmente o foco da criança e a criança, em vez de aprender, ela esquece o pouquinho que ela tinha para buscar, ela esquece daquele branco e aí desanda tudo. É assim mesmo. Eu até trabalhei com uma criança que era exatamente assim. Que a mãe dele chegou com a queixa, falou, Giovana, o que ele aprendeu na escola parece que ele não sabe mais. E eu vendo que a mãe era agitada, nervosa, ansiosa. Eu perguntei pra ela, mas como que você aborda ele? Como que você leva esse assunto pra ele? Porque a criança, com a família, ainda tem um agravante de eu quero agradar os meus pais. Eu quero deixar os meus pais felizes. Então, eu quero mostrar pro meu pai e pra minha mãe que eu sei fazer, que eu dou conta, que eu sou capaz. Porque se eu não der conta, ele vai levantar nervoso, ele vai ficar chateado, ele vai falar, meu Deus do céu, o que eu faço com esse menino? E a gente pensa, a gente tá se expressando, mas pra criança é nossa. Uma coisa tô desagradando, assim, né? Eu tô sendo rejeitado pela minha família. Então, a gente mostrar uma coisa que eu até falei com você. Não é falar, mas você não dá conta disso. Você ainda não consegue, mas você vai conseguir. Então, tem que ter uma paciência muito grande. Porque acontece da criança dar essa regredida. Ainda mais que se for um conhecimento que ainda não tá bem fixado, ela retoma mesmo, ela volta. E a questão da ansiedade. Eu sei, mas eu não vou falar. Porque se eu errar, a pessoa vai ficar brava comigo. Eu não quero que ela fique brava comigo. Então, é mais fácil para a criança fingir que não sabe ou não fazer uma pergunta. Até em sala de aula, a criança retrai muito, né? Na hora de fazer pergunta, com medo de ser uma pergunta boba, com medo da professora falar, mas eu já falei isso antes. Mas isso eu já ensinei. Então, acontece muito. Tem que ter muito jeito e muito tato com as crianças naquele momento. Mas isso não anula o fato de ser firme, né? Não é a gente deixar a criança... Precisa ser firme. Agora é o momento disso. Que a criança, mas eu não quero, eu quero fazer outra coisa. Depois você faz. Vamos voltar? A hora que você finalizar isso daqui, a gente vai. E manter ali a firmeza, manter a postura. E aí que precisa do tempo, né? Porque às vezes uma coisa que levaria 15 minutos, você vai levar 1 hora. Porque a criança vai ficar, mas eu não quero, eu não quero fazer. E você vai precisar ser firme. Porque uma hora que você ceder, então depois a gente faz. Ele vai saber que toda vez que ele fizer aquilo, depois a gente faz. Então, nunca vai ser feito, né? E tem que ter também a questão do bom senso, né? Porque eu penso, se eu estiver errado, você me corrige. Você deu uma tarefa extenuante para a criança. Exigiu tudo dela. Mas muitas vezes o pai tem que saber, não, é um momento de dar um descansozinho para a criança. Se eu forçar mais,
ele não vai render, porque já Aham. passou do limite. Esse limite varia de criança para criança, de idade para idade, de personalidade para personalidade. E é bom entender esse limite, que não adianta ultrapassar o limite e querer forçar, que não vai dar. Os extremos é ruim. Você deixar demais e você ser muito, muito, muito exigente. Porque a gente tem que perceber que a cabeça da criança, do adolescente, é diferente da cabeça do adulto. Não tem como a gente... Isso não é uma opinião, eu não estou expondo a minha opinião, isso é um fato. É o que acontece. A cabeça da criança é muito diferente. Então, uma criança de 2 anos dá birra, porque isso faz parte da maturação cerebral. Um adolescente é teimoso. Isso faz parte da maturação cerebral. Então, a gente perceber que a cabecinha dele funciona diferente da nossa. E que tem coisas que realmente a criança não sabe. A gente pensa, nossa, mas isso é óbvio pra gente. Pro outro, aquilo não é. E a gente saber mediar. Por exemplo, uma criança de 5 anos, se você forçar a ficar 1 hora ele fazendo algo que ele não quer, que ele não se interessa, pra ele chega a ser uma tortura psicológica. Mas aí, se for, por exemplo, com um adolescente neurotípico, né? Claro que assim, que não tem nenhum transtorno, nenhum síndrome. Para um adolescente de 15 anos, 1 hora já é um tempo que ele consegue se manter um pouquinho melhor. Porque a concentração de uma criança de mais ou menos uns 6 anos é de 15, 20 minutos. Depois disso, a criança está olhando para você, mas ela está no mundo da lua. De um adulto já é de 40, 50 minutos. A partir dos 13 anos já é de 40, 50 minutos, que a gente consegue manter a atenção aí. Isso assim, de uma pessoa neurotípica, né? Porque uma pessoa com TDAH, com autismo, com algum transtorno de desenvolvimento, já o assunto já muda, né? É isso mesmo. E a gente, o doutor Elis, o pessoal tá reclamando que você tá falando muito baixo, viu? Então você aumenta essa voz aí. Ele tá falando muito baixinho. Diz que não tá dando pra te ouvir, não, viu? Tá certo. Oh. Mas deixa eu te perguntar outra coisa, Giovana. Você falou aí do tempo que os pais têm que trabalhar com a criança. Uhum. Quanto menor a idade, né? A criança, o cérebro dela, né? Tem só aquele tempo ali. Os pais hoje, a vida de todo mundo é tumultuada, né? Eu achei que com a pandemia talvez a gente mudasse um pouco, mas na verdade a gente voltou com mais trabalho, com mais restrições, mas o tempo continua escasso. Os pais não estão conseguindo. E a gente percebe o sofrimento dos pais, né? Você deve estar percebendo muito isso, porque você está sendo muito procurada para fazer intervenção, né, no aprendizado de quem até nem tinha dificuldade e que os pais perceberam. Essa dificuldade está na criança agora ou nos pais de acompanhar essa criança no aprendizado. Porque como nós havíamos conversado antes, a minha geração, né, quem me criou não tinha técnicas para me ensinar. E assim eu continuo sem técnicas para ensinar. E como é que fica essa bagunça toda aí para você ajeitar essa bagunça? Acaba que fica meio que com todo mundo. Aí a gente tem os pilares, né? Família, criança e a escola. Então acaba que desorganiza tudo. E não, assim, fica uma responsabilidade de todos, mas sem uma culpa. Então não necessariamente é culpa de alguém. É o que aconteceu, o que está acontecendo, que todo mundo vai ter que lidar com isso. Então, se os pais estão com dificuldade em ensinar as crianças, o que eu oriento é que busque o professor da criança. Pergunta, o que eu faço? Me ajuda, eu estou perdido nisso. E quando for trabalhar com a criança, eu esqueci de falar, eu falei da questão de tempo, mas tem a questão de horário. Tem gente que rende melhor de manhã, tem gente que rende melhor à tarde, tem gente que rende melhor à noite. E para o aprendizado é importante que seja um pouquinho por dia, todos os dias. Se a gente fizer, por exemplo, intervenção, que tem família que fica muito corrida, que não consegue levar sempre. Aí eu falo, se você levar uma semana assim, um dia, e levar só daqui 3 semanas, o que eu trabalhei naquele dia se perde, porque não consolidou, não fixou. E acaba que fica a mesma coisa em casa. Então, se você separar o tempo de intervenção, por exemplo, que eu faço, de 2 a 3 vezes na semana, então, separa de 2 a 3 vezes na semana, um horário que dê para a família, um horário que dê para a criança, que dê certo, e faça. E é complicado mesmo, a família precisa se dedicar mais do que já precisava, porque agora não é só uma responsabilidade da escola, a família precisa entrar nisso também, né? E eu quero assim, uma curiosidade minha, né? As crianças hoje já estão acostumadas com essa vida agitada.
Então, muitas vezes eu vejo assim, os meninos vão fazer uma atividade, vão estudar, vão fazer alguma coisa, vão assistir aula online. Aí tá assistindo a aula, tá com o celular aqui ligado. Isso não acontece só na minha casa. Eu tenho certeza que a minha casa não é a estrela d'alva, né, desses acontecimentos. Isso acontece com um e acontece com o outro. E eu sempre converso com eles e falo assim, quando tá fazendo alguma coisa, coisa simples, coisa de rotina, vai escovar os dentes, não leva o celular pro banheiro, não tem necessidade, faz aquele lá, que eu acho que tem que condicionar a mente da pessoa. Quando eu estou em um momento, eu tenho que estar naquele momento ali. É difícil isso para os pais, é errado essa maneira que eu penso, porque mas eu consigo fazer 2, 3 coisas ao mesmo tempo. Para mim, sai tudo mais ou menos. É errado o que eu penso, ou eles é que estão certos? Então, conseguir fazer várias coisas ao mesmo tempo, a gente até consegue. Tem pessoa que consegue, mas a atenção não fica 100% naquilo. Se eu tô, por exemplo... Eu escolho algum foco, então, para minha atenção tá. Se eu tô assistindo aula e eu tô, sei lá, discutindo com o meu pai no WhatsApp, eu não vou estar prestando nem 100% de atenção na minha aula, nem na discussão com o meu pai no WhatsApp, né? Então, a atenção a gente até consegue observar 2 coisas ao mesmo tempo. Igual, por exemplo, coisa que professora tem, a gente se envolve em família também, que é estar fazendo uma coisa e estar olhando a criança ao mesmo tempo. Isso a gente realmente consegue fazer. Mas no momento de estudar, que é foco, 100% atenção, não recomendo nem para criança, nem para adolescente, nem para adulto. O celular, assim, de preferência. O meu, por exemplo, né? Eu mantenho ele aqui, eu coloco ele no não perturbe e deixo ele aqui, viradinho, que aí eu também nem vejo. Eu esqueço que ele tá ali. Tem gente que fica tentada, né? A pegar, olhar, ver se não tem nada, eu falo, coloca em outro cômodo, dentro de uma gaveta. Porque aí você vai pensando em esforço, você vai ter que levantar para poder ir lá. Você vai perder totalmente aquilo que você está concentrado. Então, eu recomendo, assim, que o celular fique, ao menos que seja o celular usado, né, para as aulas, que fique o mais distante possível de qualquer pessoa no momento de estudo. Aí, no momento, assim, que você vai dar uma descansada, uma respirada, beber uma água, ir ao banheiro, aí você dá uma olhadinha, distrai um pouco, né? Coloca o celular lá de volta e retoma. E o celular é, inclusive, para todo mundo também. Antes de dormir, é extremamente prejudicial. Atrapalha o sono. Então, se a gente tem dificuldade para pegar no sono ou fica acordando muito à noite, uma meia hora antes, esquece o celular, esquece o computador, esquece a televisão. Vai fazer uma coisa que não seja exposição de tela, porque a tela mantém a gente sempre atento, sempre focado. E, assim, o celular, ele ajuda a gente com muita coisa de vida prática e colocando videogames também. Ajuda a criança a desenvolver muita coisa. Os videogames são bons, mas desde que não seja em excesso. Então, um pouquinho ali por dia que a criança joga, ela tem facilidade em resolver os problemas da vida muito mais rápido, porque ali ela precisa resolver uma situação. A capacidade visual dela fica muito melhor, a questão de motricidade fica muito melhor, mas se ficar demais, fica prejudicial. Porque aí ela perde outras habilidades que poderiam estar sendo desenvolvidas naquele momento, que ela não está focando. Então, às vezes, vai ter um problema no corpo inteiro, motor, vai ter problema em outras áreas da aprendizagem, né? Mas o celular o mais longe possível no momento de estudo, né? Mas hoje a gente vê que a vida das pessoas está muito restrita à tecnologia, né? Você dá um castigo para um filho, ele não tem mais nada para fazer, porque realmente ele fica de castigo mesmo. Se você der um castigo de computador e celular para o seu filho, realmente é um castigo duro mesmo, porque ele não tem mais nada para fazer. Pois é. Eu acho que a gente chegou num limite de dependência tecnológica que eu essa semana eu constatei essa triste realidade. Realmente, se você der castigo, não tem mais nada para fazer. Nada, absolutamente nada. Mas você falou do celular aí, virar o celular. Não é só quem está aprendendo, não, né? Os pais que estão ali ensinando também tem que doar realmente esses minutos. Porque a criança fica ali com o olhinho ali, ó, vendo o que tá fazendo. No início da pandemia, eu estava ajudando o meu afilhado primo a fazer as coisas, né? Da escola, ele estava em etapa de alfabetização. E aí eu fui ajudar ele. E aí ele começou a ter aulas online um tempo depois, eu colocava no meu computador para ele. E aí, se eu ia olhar uma mensagem que chegava, eu percebia que e ele é uma criança que tem uma atenção muito boa. Ele já fazia assim no olhinho, pra ver o que eu tava fazendo. Aí eu
eu comecei a deixar bem longe, porque eu via que se eu olhasse, o fato de eu olhar, Dispersava. ele já ia, já queria olhar, já queria saber também quem que era, o que eu estava fazendo. Então eu já tinha que deixar aquilo longe. Era um tempo que eu precisava ficar 100% dedicada a ele. Porque até se eu fosse fazer outras coisas juntos, ele também ficava assim, né? Olhando assim pra mim, vendo o que estava fazendo. Giovana, e fazendo, assim, uma análise da nossa conversa até aqui. Durante a pandemia apareceram dificuldades que antes não apareceriam. Tá? Essas crianças que tiveram essas dificuldades há um tempo passado, que não apareceram, que chegaram à faculdade, o não tratamento precoce dessa dificuldade lá atrás vai gerando um crescimento e às vezes gera um prejuízo muito grande, um sofrimento muito grande na etapa final dos estudos. E vendo que isso aconteceu agora e que essas crianças estão tendo a oportunidade de ser diagnosticada ou da forma ser uma coisa mais simples ou ser uma coisa mais complexa, resolver esse problema aqui no início, isso vai evitar problemas futuros. Sim. Isso é uma constatação real ou não? Isso não necessariamente seria dessa forma. O que você projeta nesse futuro aí? Numa questão de dificuldade, a gente precisa olhar para ela, a gente precisa trabalhar aquilo. Então, se a família tiver tentar, não conseguir cessar aquilo, não coloca para debaixo do tapete, busca ajuda profissional. Nem que seja para conversar, porque eu recebo várias mensagens de família me perguntando, ou estudantes, inclusive, da faculdade, que falam, Giovana, eu não estou dando conta. Que eu faço inúmeras sugestões e pergunto como que tá, o que que é, como que funciona. Então, não varrer para debaixo do tapete. Porque se realmente pode virar uma bola de neve e aquilo virar uma coisa muito grande lá na frente, um prejuízo muito grande. Porque pensa, uma criança que está aprendendo a interpretar textos. Se ela não aprende a interpretar textos bem, pensa lá na faculdade. O tanto de nota assim, ruim que ela vai ter das matérias da faculdade. Mas uma questão de transtorno, aí já precisa do acompanhamento por muito tempo, precisa de uma intervenção profissional para aquilo. Porque senão vai chegar um momento que não vai ser mais uma dificuldade, vai ser uma limitação. Então, realmente, não vai conseguir fazer, não vai conseguir desenvolver. E até o pessoal da faculdade me pergunta, Giovana, tem caso de diagnóstico tardio de dislexia, de descalculia? Eu falo, tem. E tem mesmo. Porque ela é como se fossem os níveis. Os níveis muito leves, a gente nem olha para aquilo. Vai passando, e às vezes a pessoa nunca percebe. E pensa só, uma coisa que poderia ser, a gente podia fazer uma intervenção, podia encaminhar para ela ter uma qualidade de vida melhor, aquilo não aconteceu. A gente olha mais para os severos, né? Isso. Mas a gente tem que observar os sinais mais leves também para que não vire um problema ainda maior. Foi ótimo você falar em dislexia, né? Então, como diagnosticar? Como perceber e como tratar a dislexia precocemente? O que a família vê, né? Porque tem os sinais, né? Tem os sinais. O que a família pode perceber e acender um sinal de alerta, falar, isso pode ser uma dislexia. E como fazer essa intervenção? Os sinais, assim, desde de mais novinho, que pode virar alguma coisa, é a questão da fala, né, o atraso na fala, as trocas, né, de trocar as letrinhas, engolir algumas letras na hora de falar. Por exemplo, rato, tem o R, né, a gente fala rato. E a criança fala ato. Engoli o R, esqueci que o R existe. Ou falar macaco, falar cacaco. Por muito tempo, porque quando a criança é pequena, tem 2 anos, acontece mesmo, né, natural. A gente não vai querer que a criança de 2 anos fale perfeitamente. Mas quando for maiorzinho, continuar com cacaco. Não fazer a boquinha do M, né? Que é o macaco. Então já é uma coisa que a gente percebe. E, assim, fica gritante no momento da alfabetização. Porque tenta, o professor tenta. Aí é um professor particular que tenta também, em casa tenta. E aquilo não desenvolve. Porque um sinal importante da dislexia é quando está tentando por pelo menos 6 meses. Então, tem 6 meses de intervenção do professor, de um professor de fora, da família, e não deu resultado. Porque se for uma dificuldade, a gente faz uma intervenção ali de, 2 meses,
já começou a resolver o problema já está resolvido. Mas numa questão de transtorno, você tenta e tenta e tenta, e parece que aquilo não deslancha. Aprende um pouquinho às vezes, mas aquilo não flui. Então, no período de alfabetização, a criança está tendo muita dificuldade. Ou a criança conseguiu alfabetizar, mais ou menos, mas na hora de ler, ela troca, né? Ou quando a criança reclama que a cabeça está doendo. A gente pensa, será que é problema de vista? A primeira coisa que eu penso é isso. Será que é problema de vista? Se não, pode ser um sinal também da dislexia. Ou quando a criança fala que as letras estão tremendo. Que as letras a letra está tremendo. Ou que a letra trocou de lugar. Né? Porque aí pensa uma pessoa que às vezes não tem conhecimento da dislexia. Uma criança fala, a letra está trocando de lugar. Vai pensar, esse menino tá brincando com a minha cara, né? O que essa criança está fazendo? O que ela está falando? Então, já começa a dar esses sinaizinhos. Ou troca muito. Você fala, que letra que é essa? Você está mostrando a letra R. Ele fala L. Então, isso já dá para perceber desde o momento da alfabetização e já precisa olhar para aquilo. Porque a idade de alfabetizar é mais ou menos uns 7, 8 anos. Depois daquilo, vai ficando mais difícil. Né? Vai ficando mais complicado alfabetizar. Ainda mais quando tem dificuldade. E aí, vai ficando cada vez mais complicado de alfabetizar. Porque passou da idade da maturação cerebral, que a gente tem as janelas maturacionais. Então, são os momentos que é bom para aprender aquilo. No momento que a gente começa a ensinar, sei lá, um instrumento musical, ensina a ler, ensina uma coisa nova, né? Então, quando passa dessa janela que ela vai se fechando, não fica impossível. Mas uma criança com dislexia fica ainda muito mais difícil. Aí você vai precisar trabalhar a autoestima dela, vai precisar trabalhar a confiança da família, vai ser um trabalho para além da escrita e leitura, vai ser um trabalho muito mais complexo que isso, né? A família tendo esse diagnóstico, como que ela chega na escola? Essa criança vai ser tratada diferente? Como que vai ser essa criança colocada na sociedade para ela não se sentir tão constrangida? Aí, quando é uma criança dislexia, tudo muda na sala de aula. Tudo muda. Para aquela criança. Precisa de diagnóstico, né? Para a gente exigir, sim. Se for um professor mais delicado, que tem um olhar mais delicado, que seja mais aberto, ele vai fazer aquilo de perceber a dificuldade. Porque uma coisa que o professor precisa saber não é transtorno, não é síndrome, não é deficiência. Ele precisa saber da dificuldade e o que fazer naquilo. Se é um autista, TDAH, dislexia, não interessa. O que interessa é que ele está tendo problema na leitura e eu vou trabalhar a leitura. Ponto. O resto fica com os profissionais específicos disso. Então, o professor tem que saber olhar para a dificuldade, não fechar um diagnóstico, mas olhar para a dificuldade e trabalhar em cima daquilo. Então, tudo na sala de aula muda. O jeito que o professor fala muda, porque a criança com dislexia, geralmente, ela tem umas comorbidades. As comorbidades é alguma coisa que vem relacionado àquele problema inicial. Então, geralmente, são pessoas que, se você ficar falando muito, aquela matéria que você fica lá 1 hora expondo, ele não vai conseguir absorver tanta coisa. Então, precisa ser uma fala mais clara, objetiva, tendo a certeza de que a pessoa está olhando para você, ou pelo menos te escutando. Então, tem que ser tudo mais assim, bem mais específico. Os momentos de avaliações também. Tem que ser frases simples, porque é uma dificuldade na leitura. Então, para a pessoa estar lendo aquilo, é muito difícil. É porque a gente pensa, a gente que é neurotípico. A nossa dificuldade numa prova vai ser o conteúdo, né? Então, a gente sabe ler, somos leitores funcionais, então a gente sabe ler aquilo lá. A dificuldade não é em ler, não é escrever um nome na prova. Mas para ele, desde escrever um nome, já é muito difícil. Desde a leitura já é muito difícil. E precisa da intervenção, eu falo que por muito tempo, porque a leitura em vida escolar, ela vai ficando cada vez mais complexa. Então, primeiro é decodificar as letras, né? É saber que o B e o A vai fazer ba, para fazer bala. Lá na frente, ele vai precisar ter um senso crítico de leitura, interpretação, saber criticar alguma coisa. Então, é um acompanhamento profissional que vai precisar que seja por muito tempo, para que ele consiga chegar na faculdade e fazer muita coisa sozinho, que ele consiga ter uma vida prática funcional. Então, precisa desse acompanhamento mesmo. E exigir das escolas, das faculdades, todas essas adaptações. Porque precisa. Se precisa, a gente tem que fazer. Quando a criança ela vai passar por fases, né? Ela tem dificuldade de aprendizado, ou ela tem transtorno de aprendizado, ou ela tem dislexia. Eu queria saber se isso lá no futuro gera, assim, o pessoal começa a evadir da escola, essas pessoas. Muito, 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 muito. A taxa de evasão é muito alta.
A maioria não chega nem a ir para o ensino médio, porque fica muito complexo. Às vezes não passa, chega ali com 19 anos ainda está no 9º ano. Então é falta também, ao meu ver, que assim, não adianta a gente colocar toda a responsabilidade na família. Uma família que às vezes não tem instrução. Então vai achar que o menino é preguiçoso, que ele não fez porque ele não quer, porque N motivos. Não gosta de estudar? Não gosta de estudar. Mas pensa, ele não consegue nem ler. Quem vai gostar de estudar não sabendo nem ler, né? Nem ler. Tá com dificuldade de entendimento, né? Então falta da escola, do professor olhar. Porque tem a evasão escolar. E quando eu falo para as famílias de pessoas com transtorno de aprendizagem, eu falo, mas aí quando chega o momento da faculdade, que eu coloco sempre algo grande. Porque Bem a pessoa maior, pode nem né? querer fazer, né? E tá tudo bem, cada um é cada um. Eles já assustam. Ai, mas ele dá conta? Aí eu explico que se tiver as intervenções necessárias, sim, ele vai dar conta. Né? Então, para fazer uma prova grande, por exemplo, um Enem, Que são 4 horas sentado. e depende muito, 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 Da muito, interpretação. muito da leitura, da interpretação. Então, vai precisar de adaptação naquela prova. Por isso que é importante o diagnóstico, porque se, vamos supor, não tem o diagnóstico, a professora é bacana e faz as adaptações na sala de aula. Mas no momento de exigir numa prova, ele vai precisar de um diagnóstico. Né? Um vestibular, né? E dificuldade de aprendizagem não dá diagnóstico. Então tem que olhar o quanto antes para que quando chega nesse momento, ele conseguir fazer. Ele conseguir se dar bem. E não ficar ansioso, porque a ansiedade atrapalha muito o aprendizado das crianças. Muito, muito, muito. O que chega de criança para mim com dificuldade de aprendizagem, que eu vejo que é por conta de ansiedade, assim, eu fico boba de ver. É muito. Eu percebo muitas vezes que os pais desistem, né? Talvez, assim, hoje a gente está tendo esse papo aqui, que seja elucidativo, que seja educativo, né? Para quem estiver nos assistindo agora, para uma reflexão, né? Para quem é pai, para quem é filho, para quem vai ser pai. De entender o outro como o outro está. Muitas vezes a gente tem dificuldade de admitir que o outro tem algum problema. O meu filho com problema de aprendizagem, meu filho ia tão bem, de repente agora está acontecendo isso. Mas a gente tem que entender que são fases na vida da pessoa, né? E os pais às vezes desistem dos filhos. Estou ensinando, esse menino não quer aprender, né? E o pai, é igual você falou, a criança tem as etapas, tem a etapa de aprendizado, que é uma coisa normal. A criança começou a sair da normalidade, muitas vezes não é preguiça, é sintoma de algum transtorno, de alguma dificuldade, e que os pais não têm a inteligência de perceber isso que está acontecendo com a criança, né? E aí a criança desiste de estudar, às vezes ali pela 4ª, 5ª série, porque o pai, não, esse menino não quer estudar, não é que não quer, ele está com dificuldade, porque a gente tem que analisar, eu faço muito isso, foi uma coisa que a vida me ensinou. Muitas vezes eu não preciso errar, somente de olhar o que o outro está fazendo, eu aprendo. Se eu estou olhando uma criança, 80%, 90% consegue acompanhar determinada coisa. Vamos supor, um jovem de 18, 19, 20 anos que não está estudando. Ah, não, eu não vou estudar, eu vou trabalhar. Não, eu vou estudar, vou me preparar para fazer faculdade. Cada um escolhe um caminho, né? Se ele não está dentro dessa normalidade, eu acho que precisa de um olhar, né? Aí muitas vezes, igual você falou, o menino é preguiçoso, quando não chama de burro, né, gente? Nossa porque senhora, isso me mata por dentro. A gente escuta, não, mas fulano é burro, né? Aí começa a ser burro dentro de casa, começa a ser burro na rua, começa a ser burro na escola, começa a ser burro dentro do grupo que ele frequenta, né? Aí a pessoa começa isso e a família, que era para proteger, para amparar, para ter essa percepção, não está preparada para isso, porque talvez foi a educação que recebeu, mas as pessoas podem mudar, Giovana. Sim, podem aprender, né? E a única forma de mudar é conhecimento, pessoas assim como você informando, a gente falando, que a gente tem que aprender a analisar a vida em vários contextos. A pessoa quando está com preguiça, tem preguiça naquele momento, num outro momento ele não está com preguiça. O normal é esse, né? Porque às vezes a preguiça vem de um desânimo, do desinteresse. Às vezes ele tem desinteresse só naquela matéria, mas na outra ele vai bem, né? Sim. Eu queria que você
aconselhasse esses pais, começar a olhar para os filhos realmente e começar a entender que não é ele que escolheu, não é a criança que escolheu e não é a família que escolheu ter uma criança com dificuldade, mas que a pessoa admitisse que tem que cuidar. Muitas vezes as pessoas querem deixar bens materiais, mas eu acho que o estudo e o conhecimento é o maior bem que ele pode deixar para o ser humano, né? Totalmente, porque os pais eles ficam com muito medo de ser culpados pelo que a criança tem, culpado pelo filho ser assim. A culpa do pai é a partir do momento que ele identifica e não trata aquilo. Se você tivesse um filho que, por exemplo, seu filho quebrou a perna, aconteceu ali, quebrou a perna, você vai fingir que não está acontecendo nada? Ah, levanta daí, você está com preguiça. Ninguém pensa isso. O que é fazer? Correr com aquilo, ver, meu Deus, descobrir que meu filho tá assim, vi a perna do meu filho quebrada. Ou descobrir que meu filho tá com a diabetes. Ah, não vou tratar a diabetes, não. Ninguém faz isso. E por que com as questões mentais e de aprendizagem a gente fecha os olhos para aquilo? E outra coisa, desistir da criança, não façam isso. Chega muito pra mim, eu sou geralmente a última esperança da família. Então vem aquela responsabilidade muito grande pra mim, pra criança, né? E sempre chega aquilo, mas eu acho que ele nunca vai dar conta. E fala na frente da criança, mas ele não vai dar conta, mas eu trouxe porque a professora falou para trazer. Aí na hora que começa a dar certo, chega, nossa, mas ele tá dando conta. Teve até desenvolvendo, né? Teve um menino que ele não conseguia ler, mas por dificuldade de aprendizagem, né? Chegava a ser um transtorno. E aí eu ensinei ele a ler, todo aquele processo. E numa festa junina, eu nunca tive contato com o pai dele. O pai dele não levava, não ia, né? Por questões de rotina da família. Ele viu que o filho dele estava lendo o cardápio, sozinho. Ele pegou e começou a ler, já era um adolescente. E ele ficou muito emocionado, porque ele achou que o filho dele nunca seria capaz de ler. Né? E eu pensei, olha o que passa para a criança, você nunca vai dar conta. Olha, o tanto que isso é pesado. A gente como adulto, se a gente escutar, você nunca vai dar conta de fazer isso? Eu, pelo menos, sou sensível, ela chora uma semana. Eu ia ficar muito chateada. Agora, pensa para uma criança. Tem até uma história que eu gosto muito, que quando eu comecei o curso de neuropsicopedagogia, um professor contou na aula e aquilo me tocou num... Nossa, sabe quando é aquela história que entra? Que assim, tava num jantar entre amigos, todos adultos, tinham filhos que já estavam adultos também. E aí tava cada um contando as vitórias do seu filho. Então levantava um fazendo um brinde porque meu filho passou em medicina. Outro levantava e fazia um brinde e falava, meu filho se tornou um juiz. E aí um pai se levantou e falou, meu filho conseguiu pegar um copo de água sozinho e tomar. Então a vitória ela não tem que ser medida, porque você vai exigir de uma criança que, por exemplo, custa escrever um nome que ela faça coisas extraordinárias. Não, a gente tem que comemorar todo o ganho, de acordo com cada um. Tem uns que conseguem coisas muito grandes e tem outros que conseguem coisas pequenas, mas que são maiores ainda. Porque pensa, a dificuldade que ele tinha era muito maior. Então, a gente olhar com muito carinho, muito afeto e olhar para esses pequenos ganhos, que são importantes. Então, numa criança que tem muita dificuldade, né? Que às vezes eu filmo o atendimento para a família e mando. E a criança, no momento de leitura, que eu tô ali tentando. E tô filmando ali, né? Às vezes eu coloco assim, né? E eu tô juntando as letrinhas, eu trabalho com o método fônico. Então, é o som das letras. Aí eu aponto a letrinha pra criança, a criança... B, ó. Aí a gente pergunta, mas o que é isso? Aí a criança às vezes fala, bó. Não junta, né? E a primeira vez que a criança faz bó, eu também não faço alarde, porque a criança assusta, eu fico quietinha. Aí eu falei, e essa letrinha? E essa aqui? A, lá, bó, lá. Se a criança conseguiu essa vitória, aquilo ela leu. E eu olho pra ela e falei, você sabe que você leu, né? Aí, eu li, tia. Leu, você leu. Então, coisas que muitas vezes os coleguinhas já estão conseguindo fazer umas contas muito maiores, já estão lendo livros. E, eu terminei o livro que a professora pediu. É uma vitória também, é um ganho. Que bom que você leu, que bom que você se dedicou, que você conseguiu, que você gostou. Mas a criança que conseguiu ler a primeira vez também tem que ser glorificada. Aquilo para ela é um ganho gigantesco. Aquilo é uma vitória também. Então, a gente parar de exigir também dos nossos filhos, né? Eu falo nossos como se eu tivesse. Mas é o hábito de falar nosso, né? É isso. Em vez de leitura. Exigir coisas que, às vezes, eles nem querem, né? Porque é o que tem de família que quer que, futuramente, eu quero que meu filho seja jogador de futebol. Mas e se ele não quiser ser jogador de futebol? Ele decidir se dedicar, não sei, fazer uma licenciatura...
Isso vai fazer dele menos bom? Isso vai fazer dele ruim? E a mesma coisa das crianças com dificuldade. Uma criança, por exemplo, com autismo, que conseguiu me pedir alguma coisa verbalmente. É uma vitória que deve ser comemorada, assim como todas as outras, né? A questão de comemorar a vitória é muito importante, porque da mesma forma que uma palavra ruim destrói, igual você é burro, você não dá conta, meu filho nunca vai dar conta de fazer isso, igual isso destrói a criança que está ouvindo e causa um prejuízo muito grande e assim, talvez até um prejuízo que não dá para reverter mais. Um elogio, você conseguiu, parabéns, você é capaz. Um toca aqui que você faz pegar, aê, toca aqui, Ei, nossa, a criança se sente. Comemorar, É verdade. assim, é o contrário, a palavra tem poder demais, o que a gente fala se torna verdade a partir do momento que saiu da boca da gente. Então é muito importante isso que você falou, exaltar os acertos, por menores que seja. Uma vitória, uma conquista, tem que ser exaltada. Sim. Mas Criticar menor mais, pra mim, né? Pra ele foi grande, Aham. né? Eu não posso medir o outro por mim, né? Sim. É injusto, É né? injusto. mas quando É pequeno pra minha facilidade e grande, imenso pra É o que eu tô dificuldade falando. dele, né? por menor que seja, na minha avaliação, aquele ganho tem que ser comemorado, porque foi uma grande vitória. E vai se tornar numa escala permitir que hajam vitórias ainda maiores no futuro, Sim. por causa do desenvolvimento com o passar do tempo. Eu espero, pessoal, que a gente tenha conseguido levar de alguma forma a informação para vocês. Vou deixar a Giovana passar os contatos dela aqui, tanto no Instagram quanto pessoal. E que vocês, pais, e nós, né? Vou falar vocês, estou falando nós, pais, que a gente consiga olhar para os nossos filhos de maneira diferente. Eles não são coitadinhos, eles são pessoas que são capazes de superar tudo que nós já superamos. Se nós estamos aqui, eles vão seguir uma estrada e vão chegar e vão passar por onde a gente passou e até mais, né? É o que a gente deseja para eles, mas dentro do tempo deles e a gente como suporte para eles. É assim que eu penso. Sim. Giovana, deixa os seus contatos, tá? Dê os seus avisos finais, que eu acho que os pais precisam ouvir isso de você, que é especialista nesse assunto. Como acolher o filho e como ajudar o filho diante dessas situações. Os meus contatos, eu tenho o Instagram, que é o @ né? Pedagogi, com 2 i's no final. E o meu número também, caso vocês queiram mandar uma mensagem, é 991654824. Eu sou super aberta para quem quiser mandar uma mensagem, para tirar uma dúvida, para perguntar como ajudar, para perguntar como fazer. Eu não sou uma pessoa fechada. Qualquer pessoa que manda mensagem, eu busco N coisas, N alternativas, porque eu penso na criança que está sendo beneficiada com isso, né? Que não é a família, não serei eu, vai ser unicamente a criança. Então pode todo mundo ficar confortável em me mandar alguma coisa, em desabafar também, que acontece muito da família desabafar de muita coisa. Eu gosto de ter esse retorno também e acompanhando como que as coisas estão fluindo para além da minha sala, né? Para além do meu local de trabalho. E um recado que eu dou para as famílias é que se a criança está com alguma dificuldade, olhe para aquilo. Não pensa, é minha culpa, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Vai ser culpa se você não agir sobre aquilo. Se você negligenciar o seu filho. Mas a partir do momento em que você olha para aquilo e faz o que pode, porque é o que toda família quer, né? Ajudar. Isso. Então, independente do que faça, todo mundo quer ajudar e faz o que está dentro das possibilidades. Então, eu recomendo que busque, que fale com alguém, que tente, né? Que busque uma orientação para ajudar a criança. Porque a criança, ela não vem do jeito que a gente planejou, né? Tem muita família que passa pelo luto do filho perfeito, quando descobre que o filho não é aquilo que sonhava que seria, né? Então, que busque ajuda se necessário, que valorize os ganhos, né? Não fique muito criticando, muito, você não consegue, você não faz isso, você não faz aquilo outro. O que conseguir, estimule. Porque quando a gente fala, você não dá conta, você não consegue, você não faz isso, você não faz aquilo outro, aquilo desmotiva ainda mais. Se a gente fala, que bacana, você deu conta. Ele vai querer fazer de novo, porque ele vai querer o quê? Ser elogiado novamente pela família.
vai querer que conta, por exemplo, a avó, nossa, você sabia que fulano fez a tarefa sozinho, sem eu precisar pedir? Ele vai se sentir orgulhoso, vai se sentir maduro. Então, que faça isso também, que elogie as crianças e olhe com mais carinho, mais afeto, para além do olhar de pai e mãe, mas de olhar outro ser humano ali que está criando, está crescendo, está se desenvolvendo, né? É isso aí, pessoal. Ó, @pedagogi com 2 i's, tá? Lá no final. E 034, né? Porque não é só o pessoal daqui de Uberaba que assiste a gente, né? 034 991654824. E também, quem não quiser ligar, pode contatar ela pelo direct, tá? Através do Instagram, que eu tenho certeza que ela vai responder vocês. Muito obrigado, mais uma vez, por vocês estarem aqui, ao vivo, participando com a gente. Você que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, curta e compartilhe as nossas lives para poder chegar a mais pessoas, com o intuito de levar um pouco mais de informação, um pouco mais de conhecimento. E sábado que vem nós estaremos aqui mais uma vez com vocês e com um convidado especial. Um abraço.